A esposa abandonou nossos filhos depois que suas amigas a convenceram de que ela estava desperdiçando sua juventude por estar presa a um casamento. 9 anos atrás, quando meu filho Jake tinha 6 anos e minha filha Emma tinha 4, minha ex-esposa Sarah tomou a decisão que mudaria fundamentalmente todas as nossas vidas para sempre. Estávamos passando por uma fase difícil em nosso casamento, o que não era inteiramente culpa dela, já que eu trabalhava longas horas e provavelmente não era o marido mais atencioso, mas nós dois estávamos tentando fazer as coisas funcionarem para nossa família. O problema começou quando Sarah começou a passar tempo com um grupo de amigas de sua aula de yoga. Mulheres que eram todas divorciadas ou nunca haviam se casado e pareciam ter opiniões fortes sobre as estruturas familiares tradicionais e o que elas percebiam como as limitações que o casamento e a maternidade impunham ao crescimento pessoal de uma mulher. Essas amigas, particularmente uma mulher chamada Jessica, que havia deixado sua própria família anos antes e estava vivendo o que ela chamava de sua vida autêntica, viajando pelo país em uma van adaptada, começaram a encher a cabeça de Sarah com ideias sobre como ela estava desperdiçando sua juventude por estar presa às responsabilidades domésticas. No início, pensei que fosse apenas uma fase e a incentivei a fazer viagens de fim de semana com essas amigas, oferecendo-me até para assumir mais responsabilidades com os filhos para que ela pudesse ter liberdade para seguir seus interesses. No entanto, em vez de ajudar nosso relacionamento, isso piorou as coisas, porque quanto mais tempo ela passava longe de casa, mais desconectada ela se tornava de mim e das crianças. E mais convencida ela se tornava de que havia cometido um erro terrível ao se casar e ter filhos tão jovem. O ponto de ruptura veio durante o que eu pensei que seria uma viagem de férias em família para a praia, mas em vez de aproveitar nosso tempo juntos, Sarah passou a maior parte da viagem ao telefone com Jessica e suas amigas, falando sobre como se sentia presa e como precisava fazer grandes mudanças antes que fosse tarde demais. Na nossa última noite na praia, depois que as crianças foram dormir, Sarah me disse que havia decidido nos deixar e começar de novo em outro lugar, onde pudesse descobrir quem ela realmente era, sem as obrigações familiares. Ela disse que Jessica havia lhe oferecido um lugar na Califórnia e que achava que seria melhor para todos se ela simplesmente desaparecesse de nossas vidas, em vez de continuar sendo uma fonte de infelicidade. Fiquei completamente arrasado e tentei de tudo para convencê-la a ficar: aconselhamento matrimonial, terapia individual, separação temporária, até mesmo um casamento aberto, mas sua decisão estava tomada. E ela via qualquer tentativa de mudar sua decisão como uma forma de controlá-la e impedi-la de viver sua vida autêntica. A parte mais difícil foi ver como Jake e Emma ficaram confusos e de coração partido quando Sarah explicou que ia embora por um tempo e eles ficariam comigo, embora prometesse que isso não significava que os amava menos e que voltaria para visitar assim que se estabelecesse. Jake continuava perguntando se ele tinha feito algo de errado para fazer a mamãe querer ir embora, enquanto Emma apenas chorava e implorava para Sarah não ir. Depois que Sarah partiu, me vi como um pai solteiro de 2 crianças pequenas, lidando com questões de abandono e perguntando constantemente quando a mãe delas voltaria para casa, enquanto também processava meus próprios sentimentos de traição e luto. Os primeiros meses foram brutais, enquanto eu descobria como gerenciar o trabalho, o cuidado com os filhos, as responsabilidades domésticas e meu bem-estar emocional, ao mesmo tempo em que ajudava Jake e Emma a navegar por seus sentimentos e tentava criar estabilidade em suas vidas. Sarah ligou ocasionalmente durante o primeiro ano, geralmente tarde da noite, quando estava embriagada e se sentindo culpada, mas essas conversas eram confusas e dolorosas para as crianças, porque ela fazia promessas de visita que nunca se concretizavam. Eventualmente, mudei nosso número de telefone e pedi que ela parasse de ligar, porque o contato inconsistente estava piorando as coisas para Jake e Emma, que ficavam com as esperanças renovadas e depois ficavam arrasados quando ela desaparecia novamente. Cerca de 3 anos depois que Sarah foi embora, conheci minha atual esposa, Lisa, em um evento de arrecadação de fundos da escola, onde ela era voluntária como professora de Emma, e o que começou como amizade gradualmente se desenvolveu em algo mais profundo. Lisa foi incrivelmente paciente com a bagagem que eu carregava e os desafios de namorar alguém com filhos que ainda lidavam com o trauma do abandono da mãe. O que mais me impressionou em Lisa foi a naturalidade com que ela se conectou com Jake e Emma, nunca tentando substituir a mãe deles ou forçar um relacionamento, mas simplesmente estando presente e consistente de uma forma que lhes permitiu confiar nela. Gradualmente, ela ajudava Emma com a lição de casa, comparecia aos jogos de futebol de Jake e lentamente tornou-se parte integrante de nossas rotinas diárias, sem que parecesse forçado. Depois que Lisa e eu estávamos juntos há cerca de 2 anos, começamos a falar sobre adoção. Lisa estava comprometida em ser mãe deles, independentemente do que acontecesse entre ela e eu. O processo de adoção foi simples porque Sarah havia essencialmente desaparecido completamente e não fez nenhum esforço para manter contato ou fornecer apoio financeiro, o que legalmente constituía abandono. Quando a adoção foi finalizada no ano passado, foi um dos dias mais felizes de nossas vidas. Jake e Emma, agora com 15 e 13 anos, tornaram-se adolescentes incríveis que formaram um vínculo profundo com Lisa, a quem chamam de mãe sem qualquer incentivo nosso. Eles ainda se lembram de sua mãe biológica, mas suas memórias se desvaneceram e foram substituídas pela realidade da família que tem agora, e eles veem Sarah mais como uma figura de seu passado distante do que como alguém com relevância atual em suas vidas. 3 semanas atrás, Sarah apareceu na nossa porta da frente, completamente do nada, parecendo mais velha, mas de resto muito parecida, alegando que estava pensando em nós constantemente e finalmente percebeu que ir embora foi o maior erro
de sua vida e que queria voltar e fazer parte de nossa família novamente. Ela explicou que passou 9 anos viajando pelo país, trabalhando em vários empregos, explorando diferentes estilos de vida e relacionamentos, tentando se encontrar, mas nada havia trazido a satisfação que ela esperava. E ela gradualmente entendeu que a felicidade que procurava estava bem aqui, conosco, o tempo todo. Fiquei chocado ao vê-la, porque presumi que ela havia seguido em frente completamente. Eu a convidei para um café e liguei para Lisa vir para casa mais cedo para que pudéssemos descobrir como lidar com isso juntos. Lisa foi incrivelmente graciosa, apesar de quão desconfortável se sentia com o súbito reaparecimento de Sarah. Sarah parecia genuinamente arrependida e reconheceu que havia cometido um erro terrível, mas também tinha expectativas irrealistas de poder simplesmente voltar para nossas vidas como se os últimos 9 anos nunca tivessem acontecido. Ela falou sobre querer passar tempo com Jake e Emma, levá-los em viagens, ajudar com a lição de casa, participar de eventos escolares e gradualmente reconstruir o relacionamento mãe-filho que ela havia abandonado. O verdadeiro teste veio quando Jake e Emma chegaram da escola e encontraram sua mãe biológica sentada em sua sala de estar. As reações das crianças foram imediatas e inconfundíveis. Jake ficou visivelmente zangado e perguntou a Sarah por que ela havia voltado e se esperava que eles simplesmente esquecessem tudo e a recebessem de volta, enquanto Emma se escondeu atrás de Lisa e se recusou a sequer olhar para Sarah. Ambas as crianças deixaram claro que não tinham interesse em ter um relacionamento com Sarah e consideravam Lisa sua verdadeira mãe agora. Sarah ficou arrasada com a rejeição deles e tentou explicar que entendia a raiva deles e estava disposta a ir com calma. Mas Jake a interrompeu e disse que não havia nada que ela pudesse fazer para compensar 9 anos de ausência e que eles já tinham uma mãe que realmente se importava com eles. Depois que Sarah foi embora, Lisa e eu tivemos uma longa conversa com as crianças sobre o que elas queriam que fizéssemos, deixando claro que apoiaríamos qualquer decisão que tomassem e que não deveriam se sentir pressionados a ter um relacionamento com Sarah se não quisessem, e tanto Jake quanto Emma foram inflexíveis de que não queriam nada com Sarah e não a queriam em nossa casa ou tentando contatá-los na escola, e nos pediram para garantir que ela entendesse que eles estavam felizes com sua família atual e não precisavam dela em suas vidas. Então, é aqui que eu posso ser o idiota. Liguei para Sarah e disse a ela que, embora eu entendesse seu desejo de se reconectar, as crianças deixaram seus sentimentos claros e eu iria respeitar seus desejos e não forçá-los a um relacionamento contra a vontade deles. Expliquei que eles eram velhos o suficiente para tomar suas próprias decisões sobre quem queriam em suas vidas e que após 9 anos construindo uma família estável com Lisa, eles não estavam interessados em perturbar isso por alguém que se afastou voluntariamente. Sarah ficou chateada e me acusou de envenenar as crianças contra ela e de impedi-la de exercer seus direitos parentais, ameaçando com ação legal para forçar visitas ou buscar a guarda parcial. Embora eu não tenha certeza se ela tem alguma base legal depois de abandoná-los e permitir que Lisa os adotasse. Eu genuinamente não sei se estou fazendo a coisa certa e fico me questionando, porque embora eu ache que o desejo repentino de Sarah de ser mãe novamente seja provavelmente mais sobre sua culpa do que uma preocupação genuína com o que é melhor para Jake e Emma, eu me pergunto se estou os privando da oportunidade de ter um relacionamento com sua mãe biológica. Então, sou o errado por apoiar a decisão dos meus filhos de recusar o contato com a mãe biológica deles, ou eu deveria incentivá-los a dar uma chance a ela? Atualização. Uma atualização rápida para aqueles que estão acompanhando. Porque as coisas se desenvolveram de maneiras que eu não esperava e eu poderia usar uma perspectiva adicional sobre como estamos lidando com as contínuas tentativas de Sarah de se inserir na vida de nossa família. Depois de ler seus comentários atenciosos, decidi agendar consultas com um advogado de família e um terapeuta especializado em questões de adoção, porque queria garantir que estava abordando isso com os melhores interesses de Jake e Emma em mente, em vez de apenas reagir emocionalmente. A consulta jurídica foi incrivelmente esclarecedora e um grande alívio, porque o advogado confirmou o que muitos de vocês sugeriram, que os direitos legais de Sarah como mãe foram efetivamente encerrados quando ela abandonou os filhos e Lisa pôde adotá-los sem exigir o consentimento de Sarah. Em nosso estado, os direitos parentais podem ser encerrados por abandono quando um dos pais não tem contato por mais de um ano e não fornece apoio financeiro, ambos os quais se aplicavam claramente a Sarah. Praticamente, isso significa que Sarah não tem base legal para exigir visitação ou custódia, e qualquer tentativa de contestar a adoção exigiria que ela provasse que foi impedida de manter contato contra sua vontade, o que obviamente não é o caso, já que ela escolheu ir embora e não fez nenhum esforço para manter contato. Liguei para Sarah para ter uma conversa direta sobre a realidade da situação, esperando que se eu explicasse os fatos legais e as preferências das crianças, ela pudesse aceitar que levar isso adiante seria fútil e potencialmente prejudicial. A conversa não correu como esperado, mas forneceu uma visão sobre a mentalidade de Sarah. Quando expliquei que a adoção havia encerrado legalmente seus direitos parentais, Sarah ficou chateada e me acusou de usar tecnicalidades legais para mantê-la longe de seus filhos, como se a adoção fosse algum truque burocrático em vez de uma consequência natural de seu abandono. O que ficou claro é que Sarah construiu uma narrativa sobre sua partida que minimiza sua responsabilidade e maximiza fatores externos, como os conselhos de suas amigas e suas lutas de saúde mental. Ela continuava se referindo à partida como algo que aconteceu com ela, em vez de uma escolha que ela fez, e parecia genuinamente surpresa que houvesse consequências duradouras. Ela também tinha expectativas irrealistas sobre a reconstrução de relacionamentos com Jake e Emma, falando sobre querer levá-los em viagens e ajudar com o planejamento da faculdade, como se os últimos 9 anos tivessem sido uma breve interrupção, em vez da maior parte de suas memórias conscientes.
Quando expliquei que ambas as crianças foram claras sobre não querer contato e que eu respeitaria seus desejos, Sarah começou a chorar, dizendo que entendia a raiva deles. Mas era uma pessoa diferente agora e merecia uma chance de provar que poderia ser a mãe que eles precisavam. Em vez de continuar a ameaçar com uma ação legal, Sarah perguntou se haveria alguma maneira de se comunicar com Jake e Emma indiretamente, talvez por meio de cartas ou telefonemas que lhe permitissem pedir desculpas sem forçar encontros presenciais que eles não queriam. Eu disse a ela que discutiria isso com Lisa e as crianças, deixando claro que qualquer comunicação seria totalmente voluntária e poderia parar a qualquer momento se tornasse desconfortável. Quando levantei essa questão com Jake e Emma, suas reações foram diferentes, mas igualmente fortes. Após várias discussões em família e uma sessão de terapia, Emma decidiu que estaria disposta a aceitar o número de telefone de Sarah e talvez conversar ocasionalmente, mas apenas se Sarah entendesse que isso não significava que Emma queria um relacionamento ou estava aberta a encontros presenciais. Jake permaneceu firmemente contrário a qualquer contato e deixei claro para Sarah que ela precisava respeitar completamente a decisão dele. Então ontem eu dei a Sarah o número de telefone de Emma, e Jake decidiu dar seu número também, embora tenha sido explícito que não estava prometendo atender as chamadas e poderia mudar de ideia a qualquer momento. Também estabeleci limites claros sobre quando e com que frequência Sarah poderia ligar, pedindo que ela limitasse o contato a 1 ou 2 vezes por semana e evitasse ligar durante o horário escolar ou tarde da noite. Sarah ficou incrivelmente grata por esse compromisso e prometeu ser respeitosa com os limites e não pressionar as crianças por mais contato do que elas estavam confortáveis, embora eu permaneça cético sobre se ela realmente se aterá a essas limitações. Dada a forma desesperada como ela parece querer se reconectar, sinceramente, não tenho certeza se tomei a decisão certa, porque parte de mim se preocupa que qualquer contato dê a Sarah uma falsa esperança de que ela possa eventualmente voltar a um papel mais significativo, levando a mais decepção e conflito. Ao mesmo tempo, não quero ser eu a tomar essa decisão por Jake e Emma, especialmente porque Emma expressou uma curiosidade genuína sobre um contato limitado. Acho que veremos como isso se desenrola, mas eu queria atualizar a todos que estavam acompanhando nossa situação e informar que seus conselhos sobre priorizar o bem-estar emocional das crianças foram incrivelmente úteis. Atualização 2. Como mencionei na minha última atualização, havíamos concordado em permitir que Sarah tivesse contato telefônico limitado, com o entendimento de que a comunicação seria totalmente voluntária e que ela respeitaria nossos limites estabelecidos sobre frequência e horário. Nos primeiros dias, isso pareceu funcionar razoavelmente bem e Sarah ligou para Emma 2 vezes durante a semana, e Emma atendeu as 2 vezes, tendo conversas breves, mas educadas sobre a escola e seus interesses. Embora Emma tenha me dito depois que as conversas pareceram estranhas e forçadas, e que ela não sabia o que dizer a alguém que era basicamente uma estranha, mas que continuava se referindo a si mesma como mãe de Emma. Fiel à sua palavra, recusou-se a atender as chamadas de Sarah e eventualmente, bloqueou o número dela depois que ela ligou várias vezes em um dia, o que eu achei uma maneira razoável de manter seu limite. O problema começou esta semana, quando Emma, lidando com provas de meio de período e uma grande apresentação sobre a qual estava nervosa, parou de atender as chamadas de Sarah porque estava ocupada estudando e não tinha energia emocional para o que ela descreveu como conversas estranhas com alguém que não me conhece de verdade. Em vez de entender que uma garota de 13 anos poderia ter outras prioridades, Sarah tornou-se cada vez mais ansiosa por não conseguir falar com Emma e começou a ligar com mais frequência, deixando mensagens de voz cada vez mais desesperadas, pedindo a Emma para por favor ligar de volta porque estava preocupada por ter dito algo errado ou que Emma estivesse sendo impedida de falar com ela. Emma me mostrou algumas dessas mensagens de voz e elas eram preocupantes, porque Sarah parecia muito emocionada e quase frenética, falando sobre o quanto sentia falta de Emma e como essas conversas eram importantes para sua saúde mental e sua esperança de reconstruir o relacionamento delas. Uma mensagem em particular me incomodou, porque Sarah disse que esteve esperando ansiosamente por suas conversas a semana toda e que não ter notícias de Emma estava trazendo de volta todos os sentimentos de perda e arrependimento. Quando conversei com Emma sobre as mensagens de voz, ela admitiu que estavam a fazendo se sentir culpada e ansiosa, e que estava começando a se arrepender de ter concordado com qualquer contato, porque sentia que Sarah estava esperando mais do que ela era capaz ou disposta a dar. Ela disse que falar com Sarah parecia lição de casa em vez de algo que ela queria fazer. Eu tranquilizei Emma, dizendo que ela não devia nada a Sarah e que poderia parar de atender as chamadas a qualquer momento sem se sentir culpada, e concordamos que ela daria uma pausa no contato telefônico para se concentrar nos estudos e se dar um espaço para pensar se queria continuar com esse arranjo. Mas em vez de respeitar a necessidade de espaço de Emma ou verificar comigo por que as chamadas não estavam sendo atendidas, Sarah tomou uma decisão que abalou completamente qualquer confiança que eu pudesse ter em sua capacidade de colocar as necessidades das crianças à frente de seus próprios desejos. Ontem à tarde, recebi uma ligação da conselheira escolar de Emma, informando-me que uma mulher desconhecida havia ido à escola alegando ser a mãe de Emma e exigindo vê-la, e que a escola teve que chamar a segurança quando a mulher ficou agitada e se recusou a sair quando lhe disseram que não estava autorizada a visitar Emma. Aparentemente, Sarah foi à secretaria da escola durante o almoço e disse à secretária que era a mãe biológica de Emma e precisava falar com a filha porque havia uma emergência familiar. Quando a equipe da escola verificou seus registros e viu que Lisa estava listada como a mãe de Emma e contato de emergência, eles disseram a Sarah que não poderiam permitir que ela visse Emma sem a devida autorização. Segundo a conselheira, Sarah ficou muito chateada e começou a discutir com a equipe, dizendo que havia algum erro em seus registros, que ela era mãe de verdade de Emma e tinha todo o direito de ver sua filha,
e que a escola estava interferindo em seus direitos parentais. A situação escalou quando Sarah aparentemente tentou procurar Emma por conta própria, andando pelos corredores e olhando para dentro das salas de aula, o que levou a escola a chamar a segurança e eventualmente a polícia para escoltá-la para fora da propriedade. Quando busquei Emma na escola, ela estava claramente chateada e envergonhada, e continuava perguntando por que Sarah tinha ido à sua escola e se isso significava que Sarah continuaria aparecendo em lugares onde Emma deveria se sentir segura. Ela também disse que sentia que de alguma forma, a culpa era dela por não atender as chamadas de Sarah, o que partiu meu coração, porque uma garota de 13 anos nunca deveria se sentir responsável pelo comportamento inadequado de um adulto. Imediatamente liguei para Sarah e disse a ela sem rodeios que ir à escola de Emma foi completamente inaceitável e que ela havia violado todos os limites que havíamos estabelecido e traído a confiança que depositamos nela. Expliquei que suas ações assustaram Emma e criaram exatamente o tipo de drama que estávamos tentando evitar. A resposta de Sarah foi ficar na defensiva e emotiva, dizendo que estava preocupada com Emma porque não tinha notícias dela há vários dias e só queria ter certeza de que Emma estava bem e explicar que não pretendia pressioná-la com as mensagens de voz. Ela alegou que não tinha intenção de causar problemas e que disse à escola que havia uma emergência familiar porque não sabia de que outra forma conseguiria que a deixassem ver Emma. Quando apontei que não havia emergência familiar e que ela essencialmente mentiu para os funcionários da escola e tentou contornar os protocolos de segurança, Sarah disse que não poder falar com a filha parecia uma emergência para ela, e que não entendia por que todos estavam tornando isso tão difícil quando tudo que ela queria era um relacionamento com seus filhos. Essa resposta destacou quão fundamentalmente Sarah não entende a situação e quão egocêntrico tem sido seu enfoque. Ela vê qualquer obstáculo ao acesso imediato a Jake e Emma como uma barreira injusta aos seus direitos como mãe, em vez de entender que seus filhos são indivíduos com seus próprios sentimentos e direito à privacidade e segurança. Eu disse a Sarah que seu comportamento na escola havia eliminado qualquer possibilidade de contato telefônico contínuo e que ela precisava ficar completamente longe de nossa família, incluindo não aparecer em lugares onde as crianças pudessem estar. Também a informei que se ela violasse esses limites novamente, eu buscaria uma ordem de restrição. Sarah ficou muito chateada e começou a chorar, dizendo que eu estava sendo cruel e usando seu erro para puni-la e mantê-la longe de seus filhos permanentemente, mas deixei claro que não se tratava de punição, mas sim de proteger Jake e Emma de alguém que provou não conseguir respeitar a autonomia deles ou priorizar o bem-estar deles acima de seus próprios desejos. Ambas as crianças deixaram muito claro que não querem mais nenhum contato com Sarah após este incidente e Emma parece aliviada por não ter que se preocupar em gerenciar as expectativas de Sarah. Sinceramente, estou me culpando por ter concordado com qualquer contato, porque sinto que deveria saber que alguém que abandonou seus filhos por 9 anos e depois apareceu exigindo um relacionamento imediato provavelmente não tinha estabilidade emocional para respeitar limites razoáveis. Manterei vocês atualizados sobre se Sarah respeitará o limite de não contato ou se precisaremos buscar proteção legal, mas por enquanto, estamos focados em ajudar Jake e Emma a se sentirem seguros e protegidos e em lembrá-los de que o comportamento de Sarah não é responsabilidade deles. Atualização 3. Após o incidente na escola que descreve em minha última atualização, implementamos um rigoroso não contato com Sarah e deixamos claro para ambas as crianças que elas não precisavam se preocupar em gerenciar as expectativas dela e que poderiam se concentrar em suas vidas normais sem o estresse de navegar em um relacionamento com alguém que se provou incapaz de respeitar seus limites. Por cerca de uma semana, isso pareceu funcionar bem, e tanto Jake quanto Emma pareceram aliviados por ter a situação resolvida de uma forma que lhes permitisse seguir em frente sem a ansiedade constante de quando Sarah poderia ligar ou aparecer inesperadamente. No entanto, na última sexta-feira à noite, Emma veio até mim e Lisa com um pedido que honestamente surpreendeu a nós dois e que ainda não tenho certeza se lidamos corretamente. Emma nos disse que esteve pensando na mensagem de voz que Sarah havia deixado antes do incidente na escola e que embora ela definitivamente não quisesse nenhum relacionamento contínuo com Sarah, sentia que precisava ligar para ela uma única vez para explicar claramente sua decisão e dizer a Sarah diretamente que não queria mais contato, em vez de apenas eu comunicar essa mensagem em seu nome. Emma disse que se sentia culpada sobre como as coisas terminaram, com Sarah sendo escoltada para fora da propriedade da escola e depois sendo informada por meu intermédio que todo o contato estava encerrado, e que ela achava que Sarah merecia ouvir diretamente de Emma porque ela não queria um relacionamento, mesmo que essa conversa fosse difícil e final. Lisa e eu discutimos isso extensivamente com Emma, garantindo que ela entendesse que não devia nenhuma explicação a Sarah e que proteger seu próprio bem-estar era mais importante do que gerenciar os sentimentos de Sarah. Também falamos sobre a possibilidade de que ligar para Sarah pudesse lhe dar falsas esperanças ou que Sarah pudesse usar a oportunidade para pressionar Emma por mais contato. Mas Emma foi muito clara sobre o que queria realizar e parecia ter pensado cuidadosamente nos riscos potenciais. Ela disse que queria dizer a Sarah que embora não a odiasse e entendesse que Sarah estava arrependida por ter partido, o dano havia sido feito e muito tempo havia passado para elas construírem o tipo de relacionamento mãe-filha que Sarah parecia querer. Concordamos que a ligação seria feita no viva voz, para que Lisa e eu pudéssemos monitorar a conversa e intervir se necessário e que Emma teria uma lista escrita de pontos que queria abordar para não se desviar caso Sarah se tornasse emotiva. A ligação ocorreu no último sábado à tarde e foi ao mesmo tempo melhor e pior do que qualquer um de nós havia previsto. Emma foi incrivelmente madura ao explicar seus sentimentos a Sarah, dizendo-lhe que apreciava os pedidos de desculpa de Sarah e o desejo de fazer as pazes, mas que ela havia construído uma vida e uma família que não incluíam Sarah, e que não queria mudar isso ou arriscar a segurança e a felicidade que havia encontrado com Lisa como sua mãe. Sarah,
para seu crédito. Ouviu sem interromper ou tentar argumentar e pareceu entender que esta era a decisão final de Emma. Ela disse a Emma que estava orgulhosa da pessoa que Emma havia se tornado e que estava feliz por Emma ter encontrado felicidade e estabilidade, mesmo que não fosse com ela. No entanto, perto do final da conversa, Sarah ficou muito emocionada e disse a Emma que entendia por que Emma não a queria em sua vida e que sabia que havia cometido erros irreparáveis que lhe custaram a chance de ser mãe de seus filhos. Ela disse que esperava que voltar e pedir desculpas de alguma forma compensasse os anos que havia perdido, mas que agora percebia que alguns danos não podem ser desfeitos e algumas escolhas não podem ser revertidas. O que foi particularmente preocupante no tom de Sarah durante essa parte foi o quão final e sem esperança soou, como se ela estivesse se despedindo não apenas da possibilidade de um relacionamento com Emma, mas de todo o resto também. Ela continuava falando sobre como havia arruinado tudo e como não merecia ser feliz depois do que havia feito. E embora Emma tenha lidado com isso com maturidade, focando em suas próprias decisões em vez de tentar consolar Sarah, pude ver que ela estava ficando chateada com o quão desanimada Sarah soava. A ligação terminou com Sarah agradecendo a Emma por ser corajosa o suficiente para falar com ela diretamente, dizendo-lhe que esperava que Emma tivesse uma vida maravilhosa e que lamentava toda a dor que seu retorno havia causado. Emma disse a Sarah que a perdoava por ter ido embora e esperava que Sarah encontrasse felicidade em sua própria vida, mas que elas não conversariam novamente. Depois que desligamos, Emma pareceu aliviada por ter tido a conversa e satisfeita por ter conseguido expressar seus sentimentos de forma clara e gentil, embora também estivesse emocionalmente esgotada e tenha passado o resto do fim de semana processando seus sentimentos com Lisa e eu. Pensamos que essa conversa havia proporcionado o encerramento que tanto Emma quanto Sarah precisavam para seguir em frente com suas vidas separadas e que, embora tivesse sido emocionalmente difícil, tinha sido, em última análise, uma maneira saudável de encerrar este capítulo. Mas então, na última terça-feira de manhã, recebi um telefonema que mudou tudo e me fez questionar se deveríamos ter lidado com essa situação de forma diferente desde o início. A ligação era de uma assistente social de um hospital na cidade onde Sarah tem vivido, informando-me que Sarah havia sido internada em sua unidade psiquiátrica após o que parecia ser uma tentativa de tirar sua vida e que eu estava listado como seu contato de emergência de quando éramos casados, embora estejamos divorciados há 9 anos. Segundo a assistente social, Sarah havia tomado uma overdose de medicamentos prescritos em algum momento na noite de segunda-feira e foi encontrada por seu senhorio quando não pagou o aluguel. Ela havia deixado um bilhete pedindo desculpas pela dor que havia causado à sua família e dizendo que percebeu que havia perdido seus filhos para sempre e não conseguia viver com a culpa e o arrependimento de suas escolhas. Fiquei completamente chocado e horrorizado com a notícia. E minha primeira reação foi me perguntar se o telefonema de Emma havia de alguma forma desencadeado a tentativa de Sarah e se eu era responsável por colocar Sarah em um estado mental perigoso ao apoiar a decisão de Emma de encerrar o contato permanentemente. Por enquanto, contei apenas para Liz e também liguei para a assistente social do hospital e expliquei nossa situação familiar, incluindo que Sarah havia abandonado as crianças há 9 anos e que qualquer contato com ela havia sido traumático e desestabilizador para eles. Pedi à assistente social que transmitisse a Sarah que, embora esperássemos que ela recebesse o tratamento de saúde mental de que precisava, não a visitaríamos nem participaríamos de seus cuidados de forma alguma. Também forneci à assistente social informações de contato da irmã de Sarah, que mora do outro lado do país, mas que talvez pudesse fornecer apoio familiar durante a recuperação de Sarah, pois senti que Sarah não deveria ficar completamente sozinha durante essa crise, mesmo que não pudéssemos ser nós a fornecer esse apoio. A assistente social foi muito compreensiva com nossa posição e me garantiu que a equipe do hospital não nos pressionaria a ter contato com Sarah contra nossa vontade e que eles se concentrariam em conectá-la com os recursos de saúde mental e sistemas de apoio apropriados que não envolvessem seus filhos. Já se passaram vários dias desde que recebi aquele telefonema e ainda estou lutando com perguntas sobre se poderíamos ter lidado com essa situação de forma diferente. Se houve sinais de alerta que perdemos e se proteger meus filhos da instabilidade de Sarah valeu o risco de que ela pudesse se ferir como resultado de se sentir completamente rejeitada. Eu queria atualizar a todos que têm acompanhado nossa história porque este desenvolvimento obviamente muda a natureza da situação significativamente e porque espero que compartilhar nossa experiência possa ser útil para outras famílias que lidam com desafios semelhantes em torno de pais afastados que querem se reconectar com filhos que seguiram em frente com suas vidas.